Amados, graça e paz da parte do Senhor nosso Deus e Pai, vamos hoje concluir a nossa série de estudo Acontecimentos dos Últimos Dias, né, com base naquilo que estamos trazendo sobre o Guia Fácil para Entender Apocalipse. E depois nós vamos entrar já no livro de Apocalipse, analisando versículo por versículo. Portanto, hoje nós vamos falar sobre o milênio, né, concluindo de forma sintetizada, né, o período dos últimos dias. E como introdução, a gente sempre traz a ideia clara daquilo que, como o mundo vê, né, os acontecimentos. O mundo em que a gente vive está organizado dentro de um sistema, dentro de um princípio de similaridade em que a ideia é a seguinte: o mundo é o mesmo ontem e amanhã vai ser a mesma coisa que foi hoje. Então, essa atitude da pós-modernidade, ela acaba sendo previsível à luz da palavra de Deus, né? E já nos foi anunciado que assim seria, né? Pela palavra de Deus, a mente das pessoas continua visando essa dimensão de que tudo vai ser como sempre foi. O apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 3, versículos 3 e 4, diz assim: para começar, vocês precisam saber que nos últimos dias os zombadores viverão seus anos de glória. Reduzindo tudo ao nível mais baixo, eles nos provocarão. Então, o que aconteceu com a promessa da vinda de Cristo? Nossos antepassados estão mortos e enterrados e tudo está como sempre esteve desde o primeiro dia da criação, nada mudou. E obviamente que as pessoas têm a tendência de ignorar também ou menosprezar o fato de que o mundo ele foi criado pela palavra de Deus a partir do nada. E essas mesmas pessoas também veem de forma irrelevante o fato de que muitos séculos atrás, no que parecia ser um dia comum, Deus destruiu a humanidade com um dilúvio, né? E com o mesmo desprezo, essas pessoas não levam em conta o fato de que a vida na Terra ela não vai continuar existindo do mesmo modo como a gente tinha há poucos meses atrás e como estamos tendo hoje, depois, né, desse período de pandemia. E a gente está vendo aí muitos sinais, né? Tempestades de areia, de uma forma muito mais volumosa, pragas de gafanhoto, não somente aqui na América, mas também na África, dentre outros fatores que são interessantes a gente que estuda a palavra de Deus, está observando os sinais, os eventos da natureza, os desastres da natureza, mais especificamente, para que a gente tenha um conhecimento dos detalhes que estão acontecendo e que estão por vir, tá? Porque uma série de acontecimentos assombrosos, espetaculares vão continuar surgindo. E é o que a gente vai ver a partir de hoje, né, nessa nossa última etapa, porque na próxima semana a gente possivelmente vai entrar no livro de Apocalipse. A gente já trouxe para vocês o assunto sobre profetas, profecias, como entender uma profecia. Falamos sobre os últimos dias, sobre o arrebatamento, sobre a tribulação, sobre a segunda vinda. E hoje a gente vai ver o período do milênio, concluindo assim, né, nossa síntese, como disse antes, sobre os acontecimentos futuros. A leitura que vamos ler relacionada ao milênio é Apocalipse capítulo 20, versículos de 1 a 6, que diz assim: então, observei que do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por mil anos. Lançou-o no abismo, onde o fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Olhei e vi alguns tronos, e foi entregue o poder de julgar aos que nele se assentaram, e vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam sinal na testa, nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Entretanto, os demais mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é, pois, a primeira ressurreição. Versículo 6. Bem-aventurados e santos os que tomam parte na primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele pelo período de 1000 anos. Que o Senhor aplique essa palavra ao meu coração, ao seu coração,
e, como dizemos sempre, que amplie o nosso desejo, como dependentes do Espírito Santo, buscar nele a sabedoria para discernir a nossa sintonia com o Senhor, a nossa harmonia com o Senhor, e ao mesmo tempo orientar outras vidas para que vivam na mesma dimensão que nós estamos vivendo, confiantes e na esperança do retorno de Cristo Jesus. Então vamos lá. O reino milenar de Cristo, que vai se seguir à tribulação, é chamado de milênio, né? E aqueles que creem que isso será um fato real são chamados de quilastas. O que quilasta quer dizer? Essa palavra tem origem no grego, que é do grego kilis, que quer dizer 1000, tá? Então, alguns cristãos sinceros, eles não creem que a passagem que se refere a um período de 1000 anos e ao reino milenar de Cristo deva ser interpretada de forma literal. Mas várias coisas podem ser ditas em resposta a essa posição. Primeiro, embora a maior parte do livro de Apocalipse fale sobre uma visão figurada, né, também existem trechos em que as visões são interpretadas de modo literal em linguagem objetiva, como lemos aqui, Apocalipse capítulo 20, né, versículos de 1 a 6. Segundo, todas as profecias que se referem à primeira vinda de Cristo, elas foram cumpridas. Cristo veio, né, e tudo se cumpriu. E tudo se cumpriu de forma literal, conforme os profetas trouxeram, os cumprimentos foram literais. E isso nos dá confiança de que todas as profecias que estão relacionadas à segunda vinda de Cristo e seu reino milenar, né, como vimos Apocalipse capítulo 20, versículos de 1 a 6, elas serão cumpridas e serão cumpridas literalmente. Terceiro, nem todas as profecias que se referem a Israel foram cumpridas ainda. E como Deus é verdadeiro, a gente sabe que haverá um tempo futuro, né, em que aquelas promessas que ainda não se cumpriram serão cumpridas. E esse tempo é o milênio. Quarto, não há razões suficientemente fortes para a gente interpretar de maneira figurada o período de 1000 anos. A Bíblia, ela deve ser sempre interpretada de maneira literal, a não ser que haja boas razões para uma interpretação figurada. Então, durante o milênio, Israel, ele vai ser reunido novamente na Palestina, como diz Zacarias capítulo 8, versículo 4 e 5, né? E Cristo vai reinar sobre toda a terra, como diz Apocalipse 11, 15. Veja bem, Apocalipse 11, 15 diz: Então o sétimo anjo fez soar sua trombeta e aconteceram no céu fortes vozes que proclamavam: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, seu governo, o governo de Cristo, vai ser absoluto e firme, com vara de ferro, como diz o Salmo 2, versículo 8 e 9. Os crentes em corpos ressurretos também estarão na terra e vão ajudar Cristo em seu reinado, como diz Apocalipse capítulo 5, versículo 10, que não vou ler, e também Apocalipse capítulo 20, versículo 4, que eu sugiro que você leia, tá? Vai ser um tempo de paz, vai ser um tempo de prosperidade, vai ser um tempo de justiça, como nos diz Isaías capítulo 2, versículos de 2 a 4, Isaías capítulo 11, versículo 3 e 9, Amós capítulo 9, versículos 13 a 15, que eu vou sugerir que você faça a leitura para melhor compreensão. E a aliança de Abraão, né, aquela que foi descrita lá em Gênesis capítulo 12, versículo 2 e 3, ela vai se cumprir no milênio. Qual é essa profecia? De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a promessa, né, da posse permanente da terra e da existência eterna de uma nação, ela só vai ser cumprida, como não foi cumprida ainda, ela vai ser cumprida no período do milênio. E também no milênio vai se cumprir uma outra aliança, que é a aliança de Davi. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 11, 12 e 16, diz assim: Vem ocorrendo desde o tempo em que instituí juízes sobre o meu povo Israel. Também subjugarei todos os seus adversários. Saiba, pois, também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim na terra e vieres a descansar na companhia dos teus antepassados, escolherei um de seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu firmarei o reino nele.
A tua casa e a tua realeza, todavia, subsistirão para sempre na minha presença, e o teu trono se estabelecerá pela eternidade. Então, essa aliança não cumprida até o momento vai ser cumprida quando Cristo estiver reinando, né, durante o período do milênio, porque Cristo é da raiz de Davi, né? E o milênio também vai ser o período em que a nova aliança vai se cumprir, tá? Jeremias capítulo 31, versículos 31 a 34 diz: Dias virão, afirma o Senhor, quando estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Não será como a aliança que firmei com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, pois eles não honraram meu pacto, mesmo sendo eu o marido divino deles, assevera o Senhor. Eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel passados aqueles dias, afirma o Senhor. Registrarei o conteúdo da minha Torá na mente deles e a escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, seus corações, e assim serei de fato Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais terá a necessidade de orientar o seu próximo nem seu irmão, pregando: Eis que precisas conhecer quem é o Senhor. Porquanto serei conhecido no interior do ser de cada pessoa, desde os mais jovens até os idosos, dos mais pobres aos mais ricos, garante o Senhor, porque eu mesmo lhes perdoarei a malignidade e não permitirei recordar mais dos seus erros do passado. Também Satanás vai ser solto do abismo ali no final do milênio, e mais uma vez ele vai instigar as nações contra Deus, né? Só que essa rebelião e o próprio Satanás vão ser derrotados de um modo cabal, como nos diz Apocalipse capítulo 20, versículos de 7 a 10, para sua leitura. E depois disso vai vir o julgamento do grande trono branco, quando todos os perversos que estavam mortos, né, serão julgados. E Israel também vai ser reunido e unificado e viverá em paz, conforme diz Ezequiel 37, 21 e 22, que não vou ler. Assim diz o Senhor dos Exércitos, né, com relação a essa temática. E os céus e a terra atuais hão de passar depois do milênio, né, vão ser destruídos por intenso calor. E aí um novo céu e a nova terra vão ser criados. Segundo Pedro 3,10 diz: Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus se desfarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidos. Então, concluindo, Deus, amados, Ele não nos conta sobre o futuro para tirar do marasmo aqueles que são estudiosos. Ele também não nos revelou esses fatos para que a gente passe o resto da nossa vida só conjecturando sobre quem vai ser o anticristo, ou qual é a localização de Tubal, né? Seu propósito também não foi apresentar as profecias para que a gente tentasse aplicar fórmulas matemáticas para descobrir qual é o dia do arrebatamento, o que é o significado da marca da besta, né? O intuito de Deus quando nos dá as profecias é que a gente saiba que venceremos a última batalha e que o mundo não vai continuar da maneira que está. As profecias fazem com que a nossa vida ela seja diferente à luz dos eventos proféticos. Portanto, amados, a gente deve tratar as profecias que Deus nos deu, né, e o futuro que está reservado para nós, conforme nos orienta a palavra. E uma das orientações, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 11, 12 e 14, não vou ler, esses versículos nos mostram que o universo atual vai ser destruído, e assim, isso deve nos fazer refletir sobre o quê? Sobre andar em uma vida santa, viver uma vida piedosa, uma vida de respeito e de reverência, esperar com ansiedade o dia do Senhor, ser diligente para sermos achados por Deus em plena paz e ser diligente para sermos achados por Deus sem mácula ou sem culpa. 1 Pedro também 4, de 7 a 11, não vou ler, ele atenta para o fato de que o mundo material vai ser, o mundo atual vai ser destruído, e isso nos deve lembrar que devemos ser criteriosos e sóbrios nas nossas orações, que devemos ter um amor intenso uns pelos outros, que devemos ser hospitaleiros e que devemos usar os nossos dons para ministrar uns aos outros, ok? Então tá aí, uma síntese do milênio. Que você possa analisar esses versículos que foram citados e possa, assim, ampliar a abertura da sua mente para uma vida de confiança no Senhor, de obediência e testemunho. Na próxima semana a gente vai entrar no livro de Apocalipse, analisando assim cada versículo. Fiquem com o Senhor, nosso Deus. Amém?